Escravo, joguei aos dados minha vida e suportarei o acaso do jogo. Cuido haver 6 Richmonds no campo de batalha. Matei hoje 5 em seu lugar. Um cavalo, meu reino por um cavalo. Em 2012, uma escavação foi iniciada na cidade de Leicester. Em 2012, foi iniciada uma escavação em Leicester para tentar encontrar a ossada do rei Ricardo III, um dos reis mais famosos e infames da história da Inglaterra, apesar de ter governado só durante 2 anos. E onde essas escavações seriam conduzidas? Numa bela igreja? Numa linda catedral? Num complexo fantástico de túmulos de reis e rainhas? No estacionamento. Opa, doutora Márcia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, João. Hein? Oi, tô meio atrasado. Oi, Nelson, estaciona a picape do doutor ali em cima do rei. Mas primeiramente, quem foi Ricardo III? Nascido em 1452, ele não era o primogênito da família. O primogênito era seu irmão e rei Eduardo IV, que veio a falecer, e então quem teria de assumir o trono aí seria um dos filhos dele, que seria chamado de Eduardo V. Então, Ricardo III ficou encarregado de cuidar dos meninos, de ser o tutor deles, e eles resolveram viajar até Londres e esperar dentro da Torre de Londres, que na época era um castelo e não uma prisão, até a coroação. Mas houve uma reviravolta. O casamento de Eduardo IV com a mãe dos garotos passou a ser considerado ilegítimo, já que Eduardo IV havia prometido o casamento a uma outra mulher antes de se casar com a mãe dos meninos. Então, pela igreja, ele era visto como bígamo. E a viúva dele, que queria muito que o filho assumisse o trono para que ela fosse regente, acabou não conseguindo colocar seu filho no trono. Então, Ricardo III correu para que ele pudesse ser coroado novo rei. Em 1483 foi o que aconteceu. Quanto aos sobrinhos, eles nunca mais foram vistos. Em 1485, em uma batalha contra Henrique Tudor, ele foi assassinado. Aliás, eu falei sobre o Henrique Tudor no especial de Dia das Crianças. Para quem quiser conferir, tá aqui em cima. Henrique Tudor se dizia o legítimo herdeiro do trono porque tanto ele quanto Ricardo eram descendentes do rei Eduardo III, que governou a Inglaterra durante o século XIV. Henrique Tudor, então, assumiu o trono e fez de Tudor. De Tudor! Sacou? Para que Ricardo III passasse a ser visto como um homem cruel, vil e monstruoso. Tanto é que ele aproveitou esse sumiço dos sobrinhos deles para inventar uma história. Então, todo mundo passou a acreditar que Ricardo III havia mandado executar os sobrinhos para que não houvesse perigo nenhum deles assumirem o trono no futuro. A propaganda da Era Tudor deu certo e fez que todo mundo, Shakespeare inclusive, autor da peça Ricardo III, acreditasse que o rei assassinado em batalha fosse uma pessoa extremamente cruel e que o seu assassinato foi bom para a Inglaterra. Além disso, Henrique Tudor cuidou para que a forma física de Ricardo III fosse condizente com o seu comportamento cruel. Então ele dizia que Ricardo III era dono de uma corcunda horrorosa que o deixava com um aspecto ainda mais monstruoso, um tipo de corcunda de Notre Dame inglês. O que se acreditava é que depois de ser morto em batalha, Ricardo III foi despido de suas armaduras, uma corda foi enrolada em seu pescoço para que ele pudesse ser retirado de lá e que seu corpo foi cerimoniosamente atirado ao rio. Mas essa escavação viria para desmentir talvez esse boato. A primeira coisa que foi feita para indicar o local onde ele possivelmente estaria enterrado foi sobrepor alguns mapas de diferentes épocas da mesma região, que era a região de Greyfriars, na cidade de Leicester. Então, vários mapas foram estudados e a conclusão é que aquele estacionamento havia sido construído em cima da igreja onde Ricardo III havia sido enterrado. Essa igreja ficava dentro de um monastério. E o projeto, curiosamente, não se iniciou com arqueólogos, mas sim com Philippa Langley, organizadora da Sociedade Ricardo III, uma sociedade
que tenta provar que ele não era esse homem vil e cruel que a propaganda Tudor tentou fazer dele. Apaixonada pela ideia de encontrar os restos mortais do rei, ela levou seu projeto até o Departamento de Arqueologia da Universidade de Leicester e eles aceitaram ajudá-la. Além disso, em 2 semanas, ela foi capaz de angariar fundos suficientes para dar andamento a esse projeto de doadores de diversas partes do mundo, do Brasil inclusive. O mais curioso é que o primeiro lugar no estacionamento que eles foram escavar era uma vaga com uma letra R pintada no asfalto. E no primeiro dia, no primeiro lugar, eles já encontraram vestígios. Nesse exato local ficava exatamente a igreja que fazia parte desse monastério e que o rei teria sido enterrado. E, dando continuidade à escavação, os arqueólogos conseguiram encontrar ossos de uma perna. Um tempo depois, foi encontrado um crânio com sinais de ferimento de batalha. Só que a disposição do crânio e a disposição da perna davam a entender que essas partes não pertenciam a uma mesma pessoa, ao mesmo indivíduo. Será que tinham 2 pessoas enterradas ali? Mas ambas as partes pertenciam sim ao mesmo corpo. A questão é que depois que eles avançaram com as escavações, puderam perceber que a coluna vertebral da ossada apresentava uma escoliose severa, ou seja, uma espécie de corcunda. Então essa propaganda Tudor, ela era verdadeira, ele realmente tinha essa escoliose, só que não era tão exagerada quanto como falavam, quer dizer, esse lance de aumentar, mas não inventar. Ok. Ou seja, o que ele tinha não era uma corcunda que o fizesse ter uma elevação na parte de trás, mas sim para os lados. Tanto é que os ombros dele, um era mais baixo que o outro, o que tornava um pouco difícil a sua locomoção e talvez até mesmo o uso de uma armadura e a luta no campo de batalha, o que tornava para ele mais difícil de lutar. Depois de completamente resgatada, a ossada foi levada para análise de uma maneira cerimoniosa. Depositaram os ossos numa caixa e em cima dessa caixa colocaram o estandarte de Ricardo III, apesar de ainda não terem certeza se era mesmo o rei. Mas a ossada pertencia mesmo a Ricardo III? A ossada passaria por um teste de radiocarbono, seu DNA seria testado e comparado com um descendente seu para ver se era ele mesmo, e além disso, ela passaria por um exame de ressonância magnética, principalmente o crânio, para se estudar um pouco melhor esse ferimento que ele apresentava. Depois, esse crânio seria usado para uma reconstrução facial. Michael, um marceneiro trabalhando em Londres, descendente de Ricardo III, foi encontrado e cedeu seu DNA para pesquisa. O mais engraçado é que no documentário ele dá um pulo no museu que tem um quadro de Ricardo III e as feições dos dois são comparadas e ele era bem parecido com seu ancestral. Além disso, o teste de radiocarbono foi positivo para o ano de seu falecimento, 1485, que se encaixa na amplitude de tempo que o teste revelou. Resumindo, era Ricardo III e essa é sua reconstituição facial. Após a constatação, a ossada foi depositada num novo caixão e foi levada em cortejo até o campo de Bosworth, onde ele morreu na batalha em 1485. E lá ele foi recebido com honrarias, tiros de canhão, pessoas vestidas a caráter como se estivessem no século XV. Uma tocha foi acesa em homenagem a ele e depois o caixão foi levado para a Catedral de Leicester, onde ele seria enterrado novamente. Na bela cerimônia, estava presente a equipe que o examinou, Philippa Langley, que foi a responsável por iniciar esse projeto todo e que felizmente alcançou seu objetivo, Michael, o descendente de Ricardo III, e o ator Benedict Cumberbatch, o Doutor Estranho, que interpretou Ricardo III num seriado chamado The Hollow Crown e declamou um poema muito bonito, inclusive durante a cerimônia. Aliás, o documentário sobre Ricardo III, sobre como foi essa escavação e também o funeral dele, estão aqui na descrição. E como os nossos outros amigos que foram exumados e depois reenterrados, eu espero que dessa vez Ricardo III descanse em paz e eternamente, porque ao contrário do que a propaganda Tudor dizia, eu acho que ele merece. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se não gostou,